Olá, oitavo ano, boa tarde. Aqui quem fala é o professor Lucas e estamos na semana 4 do nosso PET 2. Pessoal, nessa semana vamos continuar trabalhando em cima de equação do primeiro grau. Sistema de equação e basicamente em sistemas de equações do primeiro grau. E aí, os objetivos de conhecimento dessa semana seriam sistemas de equações do primeiro grau, pares ordenados e o plano cartesiano. Bom, qual habilidade a gente vai tentar trabalhar aqui? Associar uma equação linear de primeiro grau com duas incógnitas a uma reta no plano cartesiano. Bom, associar uma equação linear de primeiro grau com duas incógnitas a uma reta no plano cartesiano é o que a gente estava fazendo exatamente na semana passada. Só que nesse caso a gente vai ter mais coisa aí. Reconhecer um sistema de duas equações lineares e utilizá-lo para modelar problemas. Também vimos isso aí na semana passada, trabalhando com equações lineares. Identificar a solução de um sistema de duas equações lineares, resolver um sistema, resolver problemas relacionados ao seu contexto próximo. E aí, pessoal, os conteúdos relacionados vão ser sistema de equação de primeiro grau, que a gente também já trabalhou, pares ordenados, que a gente trabalhou na semana passada, e plano cartesiano também trabalhado na semana passada. A nossa interdisciplinaridade aqui é português, porque a gente precisa interpretar bem o que a gente está lendo, tá bom? Então aqui, ó, sistemas, vou começar uma leitura com vocês aqui e a gente já parte para as atividades. Nas atividades tem alguns exemplos, tá? Sistemas de equações do primeiro grau com duas variáveis e par ordenado. Um sistema de equações pode conter duas ou mais equações que apresentam mais de uma incógnita. No caso aqui, pense em x e y. Para resolver o sistema é necessário encontrar os valores que satisfaçam simultaneamente todas as equações. Então, se a gente tem mais de uma equação, a gente precisa encontrar valores de x e valores para y que satisfazem todas as equações do nosso sistema. Cada equação de primeiro grau pode ser representada no plano cartesiano por uma reta. A solução do sistema de equações do primeiro grau é o ponto xy em comum, onde as retas concorrentes se encontram. Então, aqui o que está falando aqui, pessoal? Basicamente é isso. A gente tem aqui, ó, o plano cartesiano. E aí a gente tem uma equação de primeiro grau que vai nos dar essa solução aqui. Essa solução está dizendo que qualquer par ordenado x e y que esteja aqui, qualquer par ordenado, qualquer ponto que eu pegar nessa reta aqui, vai me dar um par ordenado. E qualquer par ordenado aqui que seja um ponto dessa reta, qualquer um desses pontos dessa reta, é a solução do nosso y igual a ax mais b, tá bom? É a solução dessa equação. No caso aqui, o que está falando é que a gente vai ter duas equações, y1 igual a ax1, a1x1 mais b1. E aí a gente vai ter uma equação y2 igual a 1a2x2 mais 1b2. A gente vai ter duas retas. E essa outra reta, essa segunda reta aqui, qualquer ponto que a gente pegar aqui dessa reta aqui, a gente vai ter um par ordenado. E esse par ordenado vai ser solução dessa segunda equação. E aí a gente quer uma solução comum. Se a gente tem esse sistema de equações, a gente quer uma solução comum que vai ser solução para essa equação e que vai ser solução para essa equação. A gente quer um ponto x e y que vai tornar essa equação verdadeira e que vai tornar essa equação verdadeira também. E aí, esse ponto vai ser exatamente o ponto de intersecção entre essas duas retas. Então, as coordenadas desse x e y aqui, que vai ser comum para essas duas retas, é o que vai satisfazer
a nossa equação o nosso sistema de equações. Então, pessoal, vamos continuar a leitura aqui para saber mais. Você sabia que um sistema de equação de primeiro grau pode não ter solução? Bom, sabia que pode não ter solução aqui? A gente tem duas retas. Sabia que isso pode não ter solução? Então vamos lá. Quando o sistema de duas equações de primeiro grau não tem solução, as retas associadas às duas equações são paralelas. Por exemplo, o sistema das equações x mais y igual a 3 e x mais y igual a 2, nesse caso, escreve-se solução igual ao conjunto vazio, que são representações do conjunto vazio. O que a gente tem aqui, pessoal, é basicamente isso aqui, ó. A gente tem o plano cartesiano e aí a gente vai ter uma reta e a outra reta paralela. Essas duas retas aqui não se encontram em nenhum ponto. E se não se encontram em nenhum ponto, não tem nenhum ponto comum, se essas duas retas são paralelas, o nosso sistema de equações x mais y igual a 2 e x mais y igual a 3, esse sistema de equações aqui, ele não vai ter solução. A solução dele vai ser vazio. Não vai existir um valor de x e nem um valor de y que a gente substitua aqui e torne as duas equações verdadeiras. E aí agora o que a gente faz? A gente pode começar aqui a fazer o exercício 1. No exercício 1 a gente tem o seguinte: existem diferentes métodos para resolver um sistema de equação de primeiro grau. Inicialmente vamos resolver juntos o sistema pelo método da substituição. No exercício 2 você vai conhecer o método da adição. Então aqui a gente já trabalhou antes, né, o que era o método da adição. A gente, em aulas passadas, em semanas passadas, acho que foi no primeiro bimestre, a gente viu um pouquinho de sistemas de equações e trabalhamos o método da adição. Aqui vai utilizar o método da substituição e depois a gente relembra o método da adição. Então temos um sistema de equação aqui, ó. Esse aqui é a primeira equação, x mais y igual a 12. E a segunda equação, x menos 2y igual a 3. O método da substituição está falando aqui. Primeiro passo, escolher uma das equações para isolar uma das incógnitas e reescrever a equação como uma das incógnitas isoladas em um dos membros da equação. No primeiro passo, o que a gente faz aqui é simples, ó. Pegamos essa equação aqui, ó, x mais y igual a 12. Vamos isolar uma das incógnitas. Então, x vai ser igual, o y estava somando, ele vai passar para o outro lado, subtraindo. Então, vai ser igual a, x vai ser igual a 12 menos y. No segundo passo, a gente vai pegar esse x aqui, ó, que é igual a 12 menos y, e substituir ele na segunda equação. A segunda equação é x menos 2y igual a 3. Então, onde tem x, a gente vai colocar esse resultado que a gente achou. Então, ó, x menos 2y igual a 3. Isso aqui é a mesma coisa que o quê? Menos 12 menos y menos 2y igual a 3. O que eu fiz aqui? Só peguei esse x e substituí pelo valor de cima, tá, pessoal? Olha aqui, ó. Peguei esse x aqui da equação de baixo e substituí pelo valor que eu achei em cima. Então, a gente tem isso aqui, ó. Quando a gente resolve esse sistema, menos y menos 2y vai dar menos 3y. O 12 está desse lado, ele está somando. Ele vai passar para o segundo membro subtraindo. Então, eu tenho 3 menos 12. Então, no final das contas, eu vou ter menos 3y igual a menos 9. O y, então, vai ser igual a quanto, pessoal? Menos 9, o 3 está multiplicando, vai passar dividindo. Menos 9 dividido por menos 3. Menos vezes menos aqui vai dar mais. 9 dividido por 3 vai dar 3. E aí, pessoal, achei que o y é igual a 3. Então, eu volto cá no início, onde eu fiz essa substituição aqui,
para saber quanto que vale o x. Então, x é igual a 12 menos y. X vai ser igual a 12 menos 3, x vai ser igual a 9. Então, eu achei aqui que o x é igual a 9 e o y é igual a 3. E aí, pessoal, se eu faço essa reta aqui no nosso plano cartesiano, tem o plano cartesiano. E aí, faço a reta de x mais y igual a 12. Como é que eu faço essa reta de x mais y igual a 12? É só fazer aqui, ó, igual a gente estava fazendo na aula anterior. Ó. Vou isolar o y. Se eu isolar o y vai ser igual a 12 menos x. E aí a gente coloca o par ordenado aqui, ó, xy. E aí a gente vai preenchendo aqui. Quando x for menos 1, o y vai ser igual a quanto? 12 menos 1. Então, y vai ser igual a 12 mais 1, que é igual a 13. Então, a gente vai ter o par menos 1 e 13. Quando x for igual a 0, o y vai ser igual a quanto? 12 menos 0, 12. Então, a gente vai ter o par, o quê? 0, 12. E aí, a gente consegue traçar essa reta aqui, ó. Vocês podem fazer em casa. Na verdade, essa reta a gente já sabe de antemão. Como o nosso b não é negativo, o nosso b aqui é exatamente 12 na nossa equação de primeiro grau, vai ser alguma coisa que passe aqui no ponto 12, ó. Então, vai ser uma reta que passa aqui, ó, menos 1. Se o x for 1, y vai ser igual a quanto? Igual a 12 menos 1, que é 11. Vai ser uma reta decrescente que passa aqui assim, tá bom? No ponto 12. E aí, se a gente for escrever a outra equação, que é o quê? X igual a menos 2y igual a 3, como que eu faço para traçar aquela reta? Eu coloco os valores para x, isolo o y aqui, ó. Como que eu isolo o y? X é igual a menos 2y igual a 3. X menos 2y igual a 3. Vou passar o 2y para cá, que vai ser mais fácil. Então, x, e vou passar o 3 para cá. Menos 3 vai ser igual a 2y. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Y vai ser igual a quanto? X dividido por 2, menos 3 dividido por 2. E aí, então, é só colocar aqui agora, nesse gráfico aqui, ó, o y vai ser igual a x sobre 2, menos 3 sobre 2. Então, quando o x for igual a 0, por exemplo, o y vai ser igual a menos 3 sobre 2. Então, a gente tem um ponto que o par ordenado 0 e menos 3 sobre 2. Quando x for igual a 1, o y vai ser igual a quanto? O y vai ser igual a 1 sobre 2 menos 3 sobre 2. Isso vai ser igual a quanto? Denominadores iguais, só faz a continha aqui do numerador. 1 menos 3 menos 2, que é igual a menos 2 dividido por 2 dá menos 1. Então, quando x for igual a 1, o y é igual a menos 1. E aí a gente traça o ponto aqui. E aí a nossa reta, por exemplo, aqui, ó. Se a gente pegar o menos 1 com 1 aqui, a gente vai ter um ponto aqui assim, mais ou menos, ó. Menos 1 com 1. E se a gente pegar o primeiro ponto 0, x0, y igual a 3b, vai ser algum ponto aqui. Então, essa reta ela vai ser mais ou menos assim. E essa reta vai ser assim. E essas duas retas vão encontrar em algum ponto. Esse ponto que a reta encontrou é o quê? É o ponto x igual a 9 e y igual a 3. Então, aqui está dando diferença de dimensão, mas essas duas retas aqui vão se encontrar no primeiro quadrante, em que o x vai ser igual a 9 e o y vai ser igual a 3. Tudo bem, pessoal? Então, a gente resolveu isso aqui graficamente. Foi só para mostrar para vocês. O exercício aqui não pediu para resolver nada graficamente, não. Se a gente fosse resolver graficamente, eu ia fazer o gráfico aqui todo bonitinho para vocês. É só para mostrar que aqui a gente tem uma reta, aqui a gente tem outra reta. Quando a gente obtém a solução desse sistema, a gente está obtendo exatamente o ponto
de intersecção dessas duas retas. Agora é com você. Aí, pessoal, o que vocês vão fazer? Tendo como base nisso, vocês vão resolver o sistema A e o sistema B dessa questão 1. Tudo bem? A questão 1 te deu um exemplo e te deu 2 exercícios. Pessoal, na questão 2, resolva o sistema abaixo utilizando o método da adição. É o método que a gente já trabalhou, pessoal. Lembra que a gente tinha aqui, ó, x mais y igual a 12, 3x menos y igual a 20. O que a gente fazia? A gente somava essas duas equações aqui. Então, x mais 3x vai dar 4x. Mais y menos y vai dar 0. Então, a gente nem precisa colocar nada aqui. A gente cancela o mais x com o menos y. 12 mais 20 vai dar 32. Então, agora é só isolar o x aqui. A gente tem uma equação, isola o x. Isolou o x, 32, o 4 está multiplicando, passa dividindo. Então, x vai ser igual a 8. E aí, achamos x igual a 8. O que a gente faz? Volta em uma das equações e faz a substituição. Então, x mais y é igual a 12. O x é igual a 8, né? Então, substitui. 8 mais y é igual a 12. 8 está somando, vai passar para cá subtraindo. Y igual a 12 menos 8. Y é igual a 4. Então, a nossa resposta é x igual a 4, x igual a 8, y igual a 4. Então, se a gente tivesse um plano cartesiano, a gente teria duas retas concorrentes e esse ponto aqui vai ser o x4 e y8, tá? E aí tem que ver, se for fazer graficamente, vocês têm que fazer o estudo aqui das retas e fazer isso aqui e plotar as retas no gráfico. Pessoal, agora é com vocês, façam a letra A e a letra B desse exercício. No exercício 3, mas não precisam fazer graficamente, tá, pessoal? No exercício 3, está falando para resolver o sistema utilizando o método da substituição ou o da adição. Então, vocês vão resolver esse sistema da melhor maneira que for para vocês. É igual a letra A, é igual ao número 1, número 2. Só resolver o sistema da maneira que for melhor para vocês. Tudo bem? Pessoal, vamos para o número 4 aqui. Vou ler aqui e dar uma ideia de como que vocês podem fazer esse exercício. Resolva o sistema abaixo, utilizando o método da substituição ou da adição. Depois substitua os valores encontrados de x e y nas expressões algébricas indicadas, determinando seus respectivos valores numéricos. Olha só, pessoal, tem o sistema de equação. Vou achar x e achar y, com base no que a gente fez nas questões anteriores, na questão 3, na questão 2, na questão 1, pelo método que vocês quiserem. Independente do método que vocês fizerem, vocês vão achar o mesmo valor para x e para y. E aí vocês vão pegar esse valor de x e esse valor de y e substituir aqui, ó, na letra A, na letra B, na letra C, na letra D. E vai obter o valor numérico dessas expressões. Tá bom? Achei o valor de x, achei o valor de y. Substitui aqui, aqui e aqui. E achem o resultado, tá bom? Número 5. Na número 5 está trabalhando aqui um pouquinho com o português, um pouquinho da interpretação. A soma de dois números é 45. Soma de dois números igual a 45, o que me sugere? Vou chamar um número de x, o outro de y. E a soma desses dois tem que dar 45. A diferença entre o maior e o menor é 15. Então, eu estou falando aqui, se eu falar que o x é maior e o y é menor, estou falando que a diferença desses dois é 15. Determine esses dois números. Pronto, chegamos no sistema, só resolver do método da maneira que vocês acharem melhor. Aqui, ó, já fica mais fácil fazer pela soma, porque a gente pode simplificar aqui. Tudo bem? Pessoal, número 6. Também interpretação. Em um quadro estão desenhados triângulos e quadrados, totalizando 18 figuras
e 64 lados. Então a gente tem no quadro lá desenhado, vamos interpretar a questão, triângulos e quadrados, tá bom? E o total de figuras de triângulos e quadrados, o total de figuras de triângulos e quadrados são 18 figuras. E aí está falando, determine a quantidade de triângulos e de quadrados que estão desenhados nesse quadro. Então, pessoal, o triângulo tem 3 lados e o quadrado tem 4 lados. Tudo bem? Se eu falar que o x é triângulo, é a quantidade de triângulo, e o y é a quantidade de quadrado, x mais y tem que dar 18, porque é o número de figuras, tá bom? Agora, se eu pegar aqui, ó, e colocar, se eu falei que o x é triângulo, 3 vezes x é a quantidade de lados que o triângulo vai ter. E o quadrado, 4 vezes y, é a quantidade de lados que a gente tem somando todos os quadrados. E o total de lados aqui dessas duas figuras vai ser 64. Pronto, pessoal, mais um sistema, é só resolver. Então, está falando que o total de lados é 64. Então, se cada triângulo tem 3 lados, eu peguei a quantidade de triângulos e multipliquei por 3. E se y é a quantidade de quadrados e cada quadrado tem 4 lados, multipliquei por 4. Quando eu faço essas duas somas aqui, a gente tem o total de lados. Muito simples, só resolver esse sistema e a gente trabalhou aqui o quê? O português, que é pura interpretação. Número 7 e última, para vocês fazerem todos os exercícios aí felizes. Um terreno em formato retangular possui perímetro medindo 3.600 metros. Bom, pessoal, o terreno ele tem formato retangular. Então, eu já sei que ele tem 2 lados medindo aqui, por exemplo, x, e 2 lados medindo, por exemplo, y. É retangular. E aí, está falando que ele possui perímetro medindo 3.600 metros. Vamos continuar a leitura para ver o que está me pedindo. Quais as dimensões desse terreno, sabendo que as medidas de um de seus lados menores excede a medida do lado maior em 200 metros. Vou falar que o y é um lado maior. Então, eu estou falando que o y menos o x vai exceder em 200 metros. Então, eu estou falando que o y menos x vai ser 200. Se eu pegar o tamanho de y e subtrair o tamanho de x, a gente vai ter 200 metros sobrando ali. E aí, a gente tem essa informação do perímetro aqui, então. E o perímetro é o quê? Vai ser 2 vezes o y mais 2 vezes o x. O perímetro é a soma de todos os lados. Isso é igual a 3.600. Pessoal, mais um sisteminha para vocês resolverem. Já, ó, interpretei a questão para vocês. E aí, basicamente, o que ficou para vocês fazerem? Só resolver os sistemas, tá? E aí, fiquem ligados aí, tentem fazer em casa sem olhar, e se não conseguirem fazer essas questões aqui de interpretação, vocês olhem e conferem para ver como que faz. Na próxima aula, a gente já vem corrigindo esses exercícios, tá bom? Então, fiquem bem e até a próxima aula.